Continuação do livro A Janela do Meio, de Elizabeth Gould. Ela nunca me abraça assim, salvo quando se prepara para fazer qualquer coisa que sabe eu não aprovarei. Irei ver quando tiver terminado de comer, disse Sir James, agitando sua mão conciliatória. Mas quando chegou ao jardim, Judy já se achava a meio caminho em direção ao vale. A casa ficava em sua extremidade e a enfermaria de Ian situava-se do outro lado, na parte menos povoada. Era uma agradável manhã cinzenta e calma, e o ar se mostrava límpido como após a chuva. Os flancos da montanha tingiam-se de um azul índico. O lago parecia feito de aço polido. Os cumes das montanhas escondiam-se entre nuvens baixas e as pequenas granjas embaixo se destacavam com nitidez e pareciam maiores sob a luz clara. Os minúsculos domínios se instalavam em torno do lago. Em cada um deles, uma pequena casa baixa, branca pela cal. Era como o centro de uma cobertura matizada feita de campos justapostos. Cada um dos granjeiros, ela o sabia, devia pagar a Ian um aluguel pelo trato de terra e aí encontrar, por sua vez, meios para viver, sob pena de passar por privações. Mas, a julgar-se pela aparência quase miserável de Ian MacDonald e sua própria casa, Judy podia presumir que o proprietário não os apertava muito para pagarem seus aluguéis. Havia outras granjas mais no alto, nos flancos das montanhas, algumas visíveis, outras escondidas nas irregularidades do terreno ou por detrás de renques de árvores, e todas elas abrigavam o povo de Ian. Estava ali o seu reino, e era também aquele o seu reino. Eles fariam uma coisa perfeita antes de morrer. Seu reino? Com que direito pensava assim? Ela se deteve e torceu as mãos, atemorizada por sentir crescer em si mesma o sentimento da propriedade. Ela devia se lembrar de que, por mais que pudesse dar asas à imaginação, não passava de uma estranha chegada de Londres e de que não tinha nenhum direito sobre aquelas terras e as pessoas que nela viviam. Nenhum direito? Ela foi como que picada por esse pensamento e partiu apressadamente. Diante da pequena construção, destituída de qualquer afetação que Ian transformara em enfermaria, ela se deteve, com o coração em disparada. Ian lhe dissera que, segundo a tradição, aquele edifício fora erguido havia mais de um século, pois que ninguém na região o vira ser construído. E dizia-se que, à noite, era mal assombrado. As paredes eram feitas de pedras mal talhadas, sem argamassa e pendiam um pouco para o interior. Um telhado de colmo a recobria. Judy avançou lentamente para a porta aberta e lançou um olhar ao interior. Como havia fixado longamente os olhos nas águas cintilantes do lago, iluminadas pelo sol, estava ainda ofuscada e tudo lhe parecia sombrio e estranho. O solo parecia feito de terra batida e as traves escurecidas pela fumaça. Ao centro da peça brilhava um fogo de turfa, cuja fumaça acre se
escapava em turbilhões através de um buraco no forro. Ela não ouvia nenhum ruído, mas a peça penumbrosa estava cheia de formas confusas. Não obstante, no momento em que acostumou os olhos, essas imagens se dissiparam e viu que estava em uma sala de enfermaria moderna, apropriada e limpa. O assoalho de madeira fora recentemente restaurado. As vigas do forro estavam caiadas. As janelas tinham sido abertas a este e a oeste, e a peça estava clara e bem arejada. Havia nas paredes fileiras de potes brancos com ataduras, e sobre a mesa repousavam instrumentos rebrilhantes. Ela já não sentia mais o odor da turfa que queimava, mas o do iodo e do álcool farmacêuticos. As silhuetas confusas desapareceram e, em seu lugar, ela via Ian. De blusão branco, estava de pé, do outro lado da mesa e dava-lhe as costas. Ian, disse ela com voz insegura. Ele se voltou e, ao vê-la, enrubesceu de cólera. Por um momento, julgou que fosse mandá-la embora, mas seu rosto mudou de expressão. Veio tomá-la pelo braço e fê-la entrar. Ofereceu-lhe uma cadeira. Judy, o que acontece? Dir-se-ia que viste fantasmas? Nada. Esta sala me pareceu estranha. Estranha, esta sala? Sim, escura e cheia de formas confusas. Deves ter fitado por muito tempo o sol. Sim, com efeito. Então não é nada. Mas não me pareces bem. Queres tomar um calmante? Judy se ergueu e disse em tom resoluto. Não, eu não vim aqui para tomar remédios, mas para administrá-los aos outros. Ian pusera-se a brunir seus instrumentos com as sobrancelhas cerradas. Não sei o que poderei fazer contigo. As pessoas que cuido muitas vezes viram a cabeça para não olhar o que estou fazendo. Eu não posso me ocupar com uma assistente que faria a mesma coisa. Judy balançou a cabeça com uma expressão indignada. Agora que estou aqui fico. Eu não sou absolutamente uma melindrosa. Mas, de qualquer modo, és uma mulher de sociedade, disse Ian, com um gesto significativo. Quero dizer, pouco afeita a uma tal empreitada. Ela experimentou o desejo de agredi-lo. Eu me pergunto, disse com voz firme, como fazes para teres permissão de cuidar de doentes? Pensei que os médicos das vizinhanças se aborreceriam de te ver tratar dos doentes. Ora, vê só me ocupo com os problemas menores. O médico mais próximo é um amigo meu e confia em mim. Reside longe e está terrivelmente sobrecarregado de trabalho. Não tem nenhuma disposição para percorrer milhas a fim de cuidar de casos benignos e sem ser remunerado, pois as pessoas daqui são, em geral, pobres demais para pagar um médico. Naturalmente, nos casos sérios, mando buscá-lo e envio o doente ao hospital, mas na maior parte das vezes tomo cuidado a tempo e impeço que o mal se agrave. As pessoas vêm a mim. Elas hesitariam em procurar o médico, também porque não lhes causo medo. Ele falava tão humildemente que Judy sentiu vergonha do que fizera. Oh, desculpa-me, portei-me como um animal. Ian pôs-se a rir. Oh, eu trato também os animais. Vê só o meu primeiro paciente. Judy voltou-se e viu um cão-pastor negro que se mantinha sobre as 3 patas na soleira. Ian assoviou
e ele entrou mancando e agitando a cauda. Estendeu a quarta pata, envolta em um grande curativo. Teve a pata esmagada em uma armadilha, disse Ian, enquanto acariciava as orelhas sedosas do animal. Vais me dizer, exclamou Judy, abrindo muito os olhos, que ele vem sozinho fazer o curativo? Naturalmente. Ele vem sozinho. Seu dono trouxe-o 2 vezes e ele compreendeu. É um cão sensato. Assim sendo, Ian colocou o paciente sobre a mesa. Foi uma manhã terrivelmente trabalhosa e jamais em toda a sua vida mimada, Judy se estafara a tal ponto. Homens, mulheres, crianças, cães e gatos vinham chegando com dedos inchados, furúnculos, entorces, cortes, queimaduras, olhos doentes, patas inflamadas, dores de dentes. Terminaram com um menino que quase tivera 2 dedos decepados por um golpe de machadinha no cepo, e com uma gata a qual um macho havia arrancado a metade de uma orelha. Judy sentia nascer em si um respeito cada vez maior para com as enfermeiras dos hospitais. Ao fim de meia hora, ela sentira o seu coração sossobrar e foi-lhe preciso apelar para todas as suas energias para permanecer de pé. Mas era uma moça destemida e antes, por instinto que por conhecimento, logo se tornou capaz de passar a Ian, no momento preciso, o instrumento ou o curativo de que necessitava. Lavar o instrumental ou segurar a pata de um animal com uma mão, já que não tremia tanto. Se bem que estivesse absorvida pela tarefa, notava a surpreendente habilidade de Ian. Suas mãos fortes e magras pareciam as de um músico, e o simples contato de seus dedos agia como um anestésico. Quando ele falava a uma criança assustada, sua voz se tornava a coisa mais doce e acariciante que podia existir no mundo, e sua paciência era inesgotável. É insensato, pensava Judy, que um homem como este não possa trabalhar em um hospital de Londres. Era insensato que malbaratasse sua habilidade tratando de cortes e entorses, e, entretanto, as grandes feridas, como as grandes catástrofes, atraem sempre as pessoas com interesses criados, mas os pequenos males das crianças medrosas e dos animais, que não sabem se queixar, permanecem muitas vezes sem socorro. Quando a gata recebeu o curativo, os instrumentos já estavam lavados e os frascos postos em seu lugar. Ian e sua assistente aprumaram suas espinhas fatigadas e se fitaram. Perfeito, disse Ian. Eu não podia supor que tinhas tais habilidades. Judy enrubesceu. Pela primeira vez, talvez em sua vida, pois que até então não teria sido fácil. Nunca um elogio lhe parecera tão terno. Ian terminou, pois, por capitular e, durante mais de uma semana, eles trabalharam juntos. Nas manhãs em que a enfermaria permanecia aberta, Judy chegava tão pontualmente quanto o cão-pastor com sua pata ferida. Sua habilidade aumentava, ao mesmo tempo que seu fervor em realizar esse trabalho. Nos outros dias, quando Ian tinha de visitar alguma granja distante, eles passavam a tarde percorrendo juntos os solitários caminhos da montanha. Esses caminhos, que muitas vezes não passavam de trilhas, encantavam Judy. Eles pareciam serpentear
indefinidamente, avançando mais e mais em direção ao coração das montanhas. Em cada milha percorrida, o silêncio e a solidão se tornavam mais profundos. Então, depois de uma derradeira curva, eles chegavam ao término da jornada. Em um vão da charneca desnuda e assoprada pelo vento, descobriram um pequeno reino, tão belo quanto inalcançável. Via-se um tranquilo e pequenino lago, com um grupo de edifícios brancos, protegidos por uma cortina de pinheiros. Em torno, nos aclives vizinhos, havia vacas, carneiros e cabras. Se era dia em que se lavavam os carneiros para tosqueá-los, o ar se enchia de branidos e berros, de balidos e berros. Ian ia se entreter com o granjeiro no aprisco e Judy se assentava junto ao tanque, oferecendo seu rosto ao sol e acompanhando com os olhos as formosas nuvens que passava no céu. Quando Ian a chamava, eles entravam juntos na casa, onde a granjeira os regalava com chá fervente e forte, torradas saídas do forno e geleia de amoras. Quando se despediam, Judy deixava sempre um pouco de seu coração no lar que acabavam de deixar. A cortesia plena de naturalidade e dignidade de que davam prova os montanheses parecia-lhe perfeita. Não havia nela servilismo nem afetação. Eles a acolhiam como se fosse um dos seus, e em nome da hospitalidade ofereciam o que tinham de melhor, com um prazer tão sincero que suas ofertas se tornavam uma espécie de sacramento. Judy sentia-se feliz, imaginando que, se lhe davam tão espontaneamente o seu afeto, era porque estava com o Senhor. Sua admiração e sua gratidão para com Ian lhe traziam um vivo prazer. Muitas vezes, aqueles que se consagram ao trem, como Ian o fazia, não são agradecidos senão nos lábios, mas aquelas pessoas eram de uma cortesia tão autêntica e sabiam receber tão gentilmente quanto sabiam dar. No caminho, retornando, Ian entretinha Judy falando dos inumeráveis projetos sobre Glensuyleg. Alguns dentre eles eram viáveis, outros quiméricos, e a maior parte sem grande esperança de êxito por causa da falta de dinheiro. O transporte dos enfermos para o hospital era um terrível problema. Necessitava-se de uma ambulância especialmente construída para percorrer os caminhos das montanhas até as granjas solitárias. Havia a necessidade de dar a cada criança um sólido par de calçados e um encerado. Elas percorrem milhas para ir à escola, Judy, e com qualquer tempo. Elas ficam o dia inteiro com as roupas molhadas, então adoecem e morrem. Em sua maioria, as casas dos granjeiros eram tão velhas e tão úmidas que se tornava impossível àqueles que ali viviam se manter limpos e viver sadiamente. Seria preciso reconstruí-las. E havia tantas coisas que era preciso ensinar àqueles montanheses métodos modernos de cultura, a fim de que aumentassem as suas colheitas, a melhor maneira de cuidar dos rebanhos, a economia, a apicultura, a benevolência, a higiene e também a não baterem em suas mulheres e não deixar o chá queimar. Compreendendo tudo isso, Judy suspirava tristemente e dizia: "Isso
tomará todo o seu tempo, Ian. Tinha a estranha sensação de já ter pronunciado aquelas mesmas palavras havia muito tempo. Todo o meu tempo? Redarguia Ian em um tom de desprezo. Que é o tempo? Eu tenho todo o tempo necessário. É isso ou qualquer coisa semelhante também já tinha sido dito antes. Cada dia que passava, diminuindo um pouco a duração de suas vidas terrenas, mas não fazia que acrescentar riquezas de simpatia e de compreensão ao tesouro incessantemente acrescido de seu amor. Mas eles não sabiam, era preciso qualquer coisa a mais para precipitar os acontecimentos, um abalo, ou uma separação, ou, quem sabe, as duas coisas ao mesmo tempo. Foi Lady Cameron que, sem o querer, provocou a separação. Ela descobriu o que eles faziam e deu provas de sua autoridade. Não protestou tanto contra os passeios na montanha, que lhe pareciam inocentes e benéficos à saúde, se bem que afrontosos para aquele pobre Charles, que felizmente estava ausente quando a tempestade estrondou. Mas o fato de Judy ir trabalhar na pequena enfermaria deixou-a em um estado que sua filha qualificou, empregando uma metáfora aeronáutica, descida em parafuso. Deus sabe que micróbios podes trazer desse lugar e transmiti-los a teu pai, a teu pobre pai? Exclamou Lady Cameron para resumir tudo, depois de perto de 3/4 de hora de reprovações veementes. Tu não ignoras, entretanto, o quanto ele se torna intolerável quando está doente. Eu te proíbo, Judy, de retornar àquele lugar horroroso. Judy se mostrou excepcionalmente calma e dócil durante essa descida em parafuso, que começara um pouco antes do desjejum e prosseguiu sem se deter até que este terminou. Ela abraçou sua mãe com muita gentileza e deixou tranquilamente a sala. 5 minutos mais tarde, Lady Cameron observava, pela janela da sala de jantar, que sua filha atravessava o jardim, dirigindo-se para a enfermaria. Envergava um costume de trabalho e seu cinto estava mais apertado do que nunca. James, gritou Lady Cameron, vem ver depressa. Mas Sir James, como sempre, se evaporara e nada lhe restou a fazer senão enviar a Ian MacDonald um recado muito seco, pedindo-lhe que viesse vê-la às 2h30. Ele veio e permaneceu de pé, silencioso e cortês, sobre o tapete diante da lareira do salão, enquanto Lady Cameron, sentada em um sofá, se exprimia com uma volubilidade que nunca lhe faltava. Mas, a despeito de sua eloquência, ela se sentiu desconfortada. Aquele homem lhe causara sempre mal-estar quando o via. Se bem que lhe pagasse o aluguel por sua pavorosa casa, ela se sentia desconfortada quando ele estava ali. Havia também momentos que ela vivia um deles, em que tinha quase a impressão de que Judy pertencia tanto àquele homem quanto a ela mesma. Era ridículo. Ela concentrou-se e terminou o discurso com uma desprezível peroração sobre os micróbios. Desculpai-me, disse Ian. Eu não permitirei que Judy volte. Onde ela está? Desenhando no jardim, disse Lady Cameron.
no local onde o ruibarbo se mistura ao bosque de lariços. Tenho me perguntado, Mr. MacDonald, por que motivo não dás a MacGregor para desenraizar esse ruibarbo? É ridículo deixá-lo crescer assim, em meio às flores. Devo dizer que MacGregor é o mais incompetente. Mas Ian se havia inclinado e partido pela janela ela o viu dirigir-se deliberadamente para o ruibarbo. E teve um triste sorriso. Estava claro, a perceber-se por seu ar decidido, que Ian estava convencido de fazer Judy compreender e dar-lhe razão, mas tinha quase piedade pelo pobre rapaz. E, entretanto, para o seu estupor, 10 minutos mais tarde, ela viu entrar uma Judy em cujo rosto se espelhava o arrependimento. Ela se deteve diante de sua mãe, com as mãos cruzadas às costas, como uma criança repreendida. Desculpa-me, mamãe, disse ela. Eu não voltarei à enfermaria. O que acabas de dizer? Perguntou Lady Cameron, quando pôde falar. Ele simplesmente disse que não era necessário que eu retornasse. E me disse... Ele te disse o quê? Judy teve um sorriso que lhe arqueou os lábios, mas permaneceu silenciosa. Ian lhe havia dito: tem paciência por algum tempo, Judy. Em fins de setembro, o tempo se tornou belo e morno em Glenswillig. Depois das chuvas do mês de agosto, era uma bênção dos deuses, e a própria Lady Cameron chegou a dizer que havia ali tanto o sol quanto em Bournemouth. Ela e Charles faziam longas excursões em companhia de Jane e do comandante Murray. No carro deste, deixando Sir James distraído com suas pescarias e Judy ocupada com seus pensamentos e seus livros. Isso convinha perfeitamente a Judy. Ficava sozinha na querida mansão com o estimado Angus. Elspeth, a entrincheirada na cozinha, era uma presença invisível. Os ruídos das caçarolas e os cantos montanheses que ela trauteava faziam acompanhamento ao chilreio dos pássaros, aos murmúrios do vento nas árvores e aos rumores das cascatas que habitualmente envolviam a casa. Houve uma quarta-feira que Judy jamais deveria esquecer. Caíram alguns aguaceiros, mas o tempo estava agradável. Ela havia preparado para os outros alguns sanduíches, mas com uma certa pressa que parecia estranha a Charles. Ela agitara a mão alegremente ao dizer adeus, enquanto o carro desaparecia na estrada. Em seguida, acelerou a partida de seu pai para a pescaria. Então, subiu ao seu quarto. A temperatura ali estava deliciosamente fresca. O vento oeste, o seu preferido, soprava de Benfalight e os acortinados de seu leito se agitavam e farfalhavam. Ela ouvia os ruídos da casa, a corrida rápida de um rato, o estalar do teto, os suspiros do vento nos corredores, a canção distante de Elspeth e o ligeiro raspar da vassoura de Angus, que limpava o vestíbulo. Ela amava a casa quando estava vazia, como naquele momento. Sentia que ela vivia em uma atmosfera tranquila e meditativa, que se estendia para além das fronteiras do tempo. Podia entender e ver tantas coisas,
e entretanto permanecia impassível, mas Judy desejaria que ela pudesse falar e responder às suas perguntas. Quem era Judith? E por que mandara murar a janela do meio? Quem era o homem cujo retrato estava sobre a lareira? Por que ela amava tanto aquela casa? Por que se sentia atormentada pela janela do meio? E por fim, por que o seu amor por Ian crescia de uma maneira tão alarmante? Pois que aumentava. A interrupção inesperada de seus encontros quase cotidianos parecia ter causado a Judy um choque ao qual devia a constatação transbordante da força do seu amor. Esse sentimento já não se contentava em ser a aprazível tela de fundo de seus pensamentos e de sua existência, tornara-se sua própria vida e a esmagaria como a vida costuma esmagar. Na peça deserta, onde permanecia a escura, parecia-lhe que a mansão, como ela, gritava de solidão. Havia suspiros, dor em seus murmúrios. Judy teve a impressão de que ela sofria de uma dupla pena, a sua própria e a da casa. Ambas sentiam-se desertas e solitárias. Ela se assentou sobre o soalho e se pôs resolutamente a retirar os livros das prateleiras. Não podia cair no estado mórbido de sua primeira noite ali. Desejava Ian com ardor e sua união com ele, sabia-o. Com a força multiplicada que constatava, devia ser o objetivo final de sua vida, mas era preciso antes forjar sua própria personalidade. E era ainda, sentia-o, uma jovem fútil, incapaz de ser a esposa de quem quer que fosse, sem falar de Ian. Ela não devia, pois, pensar agora em uma união. Devia continuar a ler, a refletir, a formar o seu tolo e pequeno espírito. Tudo se conjugava contra ela naquele dia. Qualquer livro que tomasse e abrisse, como se um malicioso acaso o tivesse estendido, mas não fazia que sugerir-lhe pertinentes observações sobre o amor, que penetravam nela como afiadas espadas. Naquele momento lia o Rei João, mas quando tomou Shakespeare, que havia 2 dias separara, o livro se abriu por si mesmo no Mercador de Veneza e ela leu: Vós me vedes, Senhor Bassanio, aí, diante de vós, tal como o sou, por mim mesmo. Eu não nutro nenhuma ambição, nem pretendi tornar-me mais brilhante do que sou, mas, para vós, eu quisera ser 10 vezes, 20 vezes melhor. Eu quisera o ser 1000 vezes e 10.000 vezes. Afastou Shakespeare com desgosto e tomou um livro marrom, com a lombada partida e cujo título se apagara. Estava desbotado pelo tempo. Ela o abriu na esperança de que fosse um tomo de matemática, mas leu: Como eu te amo? Oh, deixa-me dizer-te, eu te amo como todo o poder e a profundidade de que minha alma é capaz, quando, a perda de vista, ela atinge os limites do ser e a graça ideal. Mas eu te amo também no nível de cada dia e de suas calmas necessidades, ao sol e à lâmpada. Deus do céu, os sonetos do português
De mal a pior, Mrs. Browning foi juntar-se a Shakespeare no assoalho e Judy tomou um outro livro ao acaso, leu. Em verdade, o que me maravilha agora e durará para sempre não é o seu aspecto, nem nada do que ele faz, mas o poder silencioso que dele emana, a força que nele reside, semelhante a uma grande montanha, se destacando contra o céu. Não se pode medi-la nem dar-lhe nome, mas apenas senti-la. Uma grande montanha se destacando contra o céu. Judy olhava para Ben Fallaght. Sim, aquela montanha representava para ela o universo. Como Ian, ela se ergueu com uma expressão de cólera e, os preciosos tormentos, foi se juntar a Shakespeare e Mrs. Browning. Por que Ian ousava ter romances em sua biblioteca? Mary Webb alucinava, comovia. Que página tão perturbadora era aquela? Não tornaria a lê-la. Não podia lê-la, não mais do que uma vez. Em seguida ela tomou A História da Inglaterra, de Trevelyan, que se encontrava em uma prateleira de baixo. Seria, pensava ela, uma boa leitura contra o mal do amor. Trevelyan se encontrava entre outros volumes. Foi desajeitada ao tirá-lo do seu lugar e outros livros caíram ao mesmo tempo, deixando um vazio na prateleira. Então ela viu, bem ao fundo, um volume fino que se encostava à parede e tinha a cor da própria madeira. Sua encadernação estava desbotada e manchada pela umidade. Foi por um milagre que o viu. Tomou-o. Estava horrivelmente sujo. Sabia Deus há quanto tempo aquele aposento não conhecia uma perfeita limpeza. Os cantos das páginas estavam escurecidos pela poeira e o couro da lombada se esfacelara. Ela o abriu e teve uma pequena exclamação, pois era velho, velhíssimo. As páginas estavam sujas, amareladas e em diversos lugares havia furos de traça. Cheirava a bolor. Judy tirou um lenço de seda da cômoda e limpou cuidadosamente as teias de aranha que o envolviam, como um tapete. Então examinou-o, verificando que era um manuscrito contendo canções. As notas musicais estavam delicadamente desenhadas, mas a tinta estava tão apagada que teve quase que decifrá-las. As palavras das canções na parte de baixo estavam redigidas com uma letra delicada e traços finos, elegantes. Ela olhou a página de guarda e ali viu uma inscrição redigida por uma outra mão. A letra era curiosa e nítida, com os traços leves, delicados e as maiúsculas vigorosas e atrevidas. Leu o seguinte: livro de Judith MacDonald, que lhe foi dado por seu marido, Ronald MacDonald, no dia 18 de agosto de 1745. Minha muito querida Judith, enquanto eu estiver longe, escreverás neste livro tuas lindas canções, a fim de que nenhuma se perca. Quando eu regressar, tu te sentarás em teu cravo e cantarás para mim. Judy teve a impressão de que o quarto girava em torno de si. O livro de Judith! Seus dedos tremiam enquanto ela virava as páginas. 5 minutos decorreram antes de que pudesse tomar acordo de si e controlar suas emoções.
Depois começou a decifrar as palavras. Assentada no soalho, foi logo absorvida pela tarefa e leu todas as canções. Nelas nada havia de marcante. Eram apenas palavras e rimas ajustadas para se adaptarem à melodia. Porém, lendo-as, Judy teve a impressão de que experimentava as mesmas emoções que Judith sentira ao escrevê-las. E quando chegou ao final, sentia-se esgotada. Nas últimas palavras havia cantigas de amor e figuras mencionando as montanhas, o mar, os pássaros. No final, encontravam-se estranhas e selvagens lamentações que pareciam, ocorreu-lhe, os gemidos da gaita de foles e os gritos dos maçaricos. Pobre Judith, Judy murmurou, pobre Judith. Ela desceu ao salão onde abriu o cravo e sentou-se, colocando o livro à sua frente. Docemente, temendo que Elspeth se assustasse, pôs-se a tocar. Embora tivesse um bom conhecimento de música, custou-lhe muito tempo decifrar as notas, mas quando enfim o conseguiu, foi tomada pela sensação de que sabia todas aquelas canções de cor. Havia uma que a cativara particularmente e que cantou várias vezes, em voz alta, esquecendo-se de Elspeth. Sua voz despertou todos os ecos da casa. Estava tão absorvida que não ouviu a porta se abrir e se fechar. Foi só quando a última nota morreu que sentiu alguém às suas costas. Voltou-se. Era Angus. Ela não sabia há quanto tempo estava ele ali. Seus olhos piscavam e havia em seu rosto uma expressão de alegria que ela não tornara a ver desde o dia de sua chegada. Angus! Ela se ergueu num movimento impulsivo e tomou-o pela lapela de seu casaco. Angus, gostas de me ouvir cantar? Não, disse Angus. São miados? Mas continuava sorrindo. Ele tomou-lhe as mãos e deu-lhe tapinhas, e deu-lhe palmadinhas. Judy poderia ter sufocado de surpresa e pareceu-lhe que Angus compartilhara o seu espanto. Não sei o que faço, disse ele. Deu-lhe as costas e se arrastou até a lareira, murmurando palavras ininteligíveis. Retirou das abas de sua jaqueta um velho espanador cor de laranja e pôs-se a espanar furiosamente o tampo da lareira. Não gostas de música, Angus? Não, ele resmungou. Eu gosto de gaitas de foles, mas tua caçarola de lata? Ele se virou, exibindo um rosto irritado e com desprezo apontou o cravo com o índex, deixando escapar por entre os dentes um grrr. Angus tinha um cestro muito particular para exprimir o seu desdém, e era a coisa mais áspera que Judy jamais ouvira. Ela fechou humildemente o cravo, deixando em seu interior o livro de canções. Dá-me isso, disse ele secamente. Aproximou-se dela, abriu o cravo e colheu o livro. Aproximou-o dos olhos e o examinou piscando. Colocou-o sob o nariz e cheirou-o. Depois fez seu dedo nodoso percorrer a capa. Deu-lhe um piparote e colocou-o no lugar. Eis, disse, tu o tirastes do seu esconderijo. Irresponsáveis, eis o que somos, verdadeiros irresponsáveis. E retornou à lareira. Judy sentou-se na banqueta do cravo, divertindo-se com as maneiras do velho. Sentia-se plenamente feliz junto dele. Angus perguntou-lhe, gostas de mim? Sabia muito bem que ele adorava até mesmo o solo onde ela punha os pés,
mas queria arrancar a confissão. Não, Angus respondeu com ar decidido. Angus, não é verdade. Não passas de uma criança e mereces que o nosso Senhor te dê uma palmada. Por que o Senhor? Perguntou Judy. Não deveria antes ser meu pai, Sir James? Não, ele não tem o braço bastante forte. Angus, diz-me que tens afeto por mim. Grrr. Gosto quando tens a tua língua parada, mas uma criança tagarela não merece o afeto de um homem sadio de espírito. As mulheres foram feitas pelo Todo-Poderoso para manter a casa limpa e não para tagarelar, miar e tocar músicas. Ele se interrompeu com a cabeça ligeiramente inclinada. Eis o nosso Senhor. Ouça seus passos. Tu te enganas, disse Judy. O Senhor não vem mais, a menos que minha mãe o mande chamar. Mas a porta se abriu e Ian entrou. Judy, com os olhos brilhantes, deixava seus olhos correrem de um para o outro. O afeto que existia entre aqueles dois homens, se bem que nunca ostensivo, era evidente. Angus, velho maroto, disse Ian, depois de 2 horas já devias ter acabado de espanar esta peça. Lady Cameron poderá ter necessidade de ti. Oh, não, disse Angus. Eu não sirvo ninguém mais a não ser Mrs. Judith. Ele se distanciou em direção à porta e se voltou para perguntar: Quereis um gole? Sabes perfeitamente bem, Angus, disse-lhe Ian com alguma vivacidade, que eu nunca bebo uísque de manhã. Ah, fez Angus. Mas tomai cuidado, não podereis fazê-lo quando tiverdes uma mulher para vos aborrecer, então faríeis melhor aproveitando agora. Ele se retirou, balançando-se de rir. Ian parecia vexado. Desculpa-me, Judy. Oh, disse ela, Angus não precisa ser desculpado. Ele é o que é, ele faz parte da decoração. Executas ao cravo? Perguntou Ian. Queres continuar? Gostaria muito de ouvir. Ele está silencioso há muitos anos. Subitamente, Judy sentiu-se tremendamente tímida. Ela não queria que ele visse o livro que guardara na estante do instrumento. Não agora. Tocarei num dia desses, disse precipitadamente. Mas não neste momento. Então, o que poderemos fazer? Perguntou Ian. O tempo está soberbo. Queres ir em teu carro até a costa e contemplar as ilhas? Combinamos fazer um dia esse passeio. Judy se surpreendeu. Ian havia-lhe prometido no decorrer da semana em que tinham trabalhado juntos levá-la às ilhas, que eram percebidas a oeste, sobre a fita azul do mar, no pico de Benkarat. Depois, Lady Cameron fizera sua descida em parafuso e ele não mais mencionara o assunto. O aniversário de Judy ocorreria no dia seguinte. Ian, sua irmã Jane e o comandante Murray estavam convidados para jantar. Judy não compreendia que ele estivesse disposto a malbaratar o seu tempo 2 dias seguidos. Isso não te fará perder uma boa jornada de trabalho? Perguntou maliciosamente. O tempo que gastares levando-me às ilhas, tu o poderias empregar mais utilmente auxiliando algum granjeiro? Ora, disse ele, em um belo dia como este, prefiro estar contigo. Muito bem, disse Judy, deixando-se escorregar do tamborete. Vou preparar alguns sanduíches, a ovos cozidos e presunto. Detendo-se junto à porta, ela perguntou: Tudo corre bem mesmo sem mim em tua enfermaria?
Sim, obrigado, disse ele com sinceridade, mas com aquela falta de tato que o caracterizava, pois sempre antepunha a verdade aos subterfúgios. Judy saiu deixando a porta bater. Preparando os sanduíches, ela se perguntava desgostosa se Ian a amava. Só se sentia certa disso quando ele não se encontrava junto dela, mas quando o via, não se sentia de todo segura. As observações que ele fazia estavam quase sempre muito distantes daquela que um homem apaixonado poderia fazer, mas, naturalmente, Charles estava sempre ali barrando o caminho. Pobre Charles! Nos últimos dias, apresentava sempre a mesma expressão que tinha Sarah quando lhe arrebatavam seu osso. Em todo caso, hoje, Ian preferira a sua companhia à dos granjeiros e seus animais. Aquilo sempre servia de conforto. Ela se pôs a cantar enquanto fazia os sanduíches. Angus, quando foi informado da intenção de ambos, disse-lhes que ia cair uma tempestade, mas se eles queriam se comportar como malucos, que o fizessem, não era de sua conta. Ele resmungava enquanto colocava na parte de trás do carro os impermeáveis, ali instalando também os seus cães. Mas teve um sorriso vendo-os se distanciarem. Judy já havia notado que ele parecia muito satisfeito quando os via juntos. Foi um dia maravilhoso, entrecortado de aguaceiros, mas ensolarado. As cores das montanhas se multiplicavam enquanto as nuvens deslizavam em seus flancos e de quando em quando via-se formar um arco-íris. Os 4 passageiros do carro estavam muito felizes. Ian, por sua vez, esquecera suas preocupações, parecia rejuvenescido e Judy cantava ao volante. Lochiel e Sarah, assentados lado a lado no banco posterior, levantavam as cabeças e sorviam com prazer os suaves odores dos growls e dos coelhos. Lentamente subiram as inclinações de Bencarat e desceram na outra vertente. Judy contemplava os flancos cor de púrpura da grande montanha. É extraordinário, disse ela. Eu ainda desconhecia estes caminhos. São belos, disse Ian. Entre esta parte e as ilhas, teremos sob os olhos a mais linda paisagem do mundo. Tão bela quanto Glensalough? Ainda mais, talvez? Por que ainda não vieste a essa região? Provavelmente não tive curiosidade. Esta estrada nunca me atraiu. Eles permaneceram por um instante silenciosos. Ian reconhecia todos os sítios daquele local que ele amava, mas Judy, se bem que apreciasse a sua beleza, experimentava um sentimento bastante estranho. Ela não tinha aquela impressão de familiaridade que Glensalough lhe dera. Ian, pelo contrário, parecia fazer parte daquela paisagem e Judy se sentia um pouco distanciada dele. Essa sensação se acentuava à medida que as horas passavam. Cada curva do caminho lhe trazia novos motivos para se encantarem. Mas Judy sentia que admirava tudo aquilo, de certo modo, como se admira uma pessoa estranha e bela e não uma amiga de longa data. Presumo que ela nunca tenha vindo até aqui, disse inesperadamente. Quem? Ian perguntou. Judith MacDonald, a tua ancestral? Ian olhou-a estranhamente. Não creio que jamais tenha vindo. Seria longe demais para ela. Não havia automóveis naquela época. Ele, porém, ele veio. Quem? A seu turno, perguntou Judy.
Ian olhou-a de uma maneira ainda mais estranha. Lembraste de trazer os sanduíches? Estão ao teu lado, disse Judy, pondo-se a rir. Eles permaneceram ainda um momento silenciosos. Em seguida, Ian exclamou, para! Judy brecou tão bruscamente que eles foram atirados para a frente. Eis, Glenfinnan, explicou Ian. Foi aqui que ele, Charles Edwards, reuniu os clãs em torno de seus estandartes para a Marcha de 45. Judy se surpreendeu com o que ele lhe disse e, por um momento, não se sentiu mais estranha na paisagem. A Marcha de 45 estava relacionada à vida de Judith MacDonald e, pois, com a sua. Ela desligou o motor e olhou. O lago Shiel se estendia diante deles, difuso sob um inesperado aguaceiro. Sobre a marcha erguia-se um alto monumento coroado pela estátua do príncipe Charles. As montanhas formavam um semicírculo em torno do lago. Algumas gaivotas esvoaçavam em torno da estátua, emitindo gritos lúgubres. As sombras do destino que parecem pairar sobre certos lugares pesavam fortemente sobre Glenfinnan. E Judy, inesperadamente entristecida, teve ímpetos de chorar. Foi ali que ele ficou até que dirigiu aos clãs seu primeiro apelo? Perguntou. Sim, em qualquer parte, por aqui, disse Ian. O sol caía no horizonte quando ele chegou e esperou cercado por alguns amigos. Não sabia ainda se os montanheses que se lhe iriam juntar seriam numerosos. Lançara o seu apelo aos clãs, mas ignorava se atenderiam. Deve ter sido um mau momento para eles. E vieram? Sim. O pequeno grupo que se esperava neste vale ouviu o som das gaitas de foles que se aproximavam mais e mais. Depois viram-na surgir na crista. De começo, 3 homens que se destacavam contra o céu e que estavam seguidos por numerosos outros, os homens de Cameron, de MacDonald, de MacLeod, caminhando em 2 colunas, 3 a 3. Eles desceram o declive pelo sendeiro sinuoso e foram se agrupar em torno do príncipe, enquanto o estandarte real era desfraldado, assim como a bandeira azul e dourada dos Stuarts. O príncipe se mantinha sob seu estandarte quando fez o apelo. Algumas pessoas que testemunharam o fato narraram que ele foi muito lacônico, mas emocionante. O príncipe, em seu discurso, disse que, com o auxílio de Deus, não duvidava de levar a empresa a êxito. Quando terminou, os Highlanders atiraram ao ar suas boinas e as suas aclamações, disse, tiveram o ruído do trovão. Judy suspirou. Prossigamos, disse. Este lugar é muito triste. Tiveram um início magnífico e um fim tão terrível em uma tragédia. Nada resta deles hoje em dia, a não ser esta estátua de pedra em torno da qual as gaivotas gritam sob a chuva. É uma história que não deveria ser esquecida, disse Ian. Ela foi levada por um sentimento de revolta e redarguiu. Por que as tragédias são sempre lembradas e o êxito esquecido? Não, eu não penso assim. Creio que isso prova antes que o sucesso não desperta em nós senão sentimentos superficiais, logo esquecidos, enquanto que as tragédias
nos inspiram emoções mais fortes e profundas. A coragem, a piedade e o terror e o mistério, lembrando-nos sempre das coisas misteriosas, e todas as tragédias o são. Muitas coisas o são, comentou Judy, olhando-o de relance. Mas como descreveste essa cena como se tu mesmo a tivesse assistido? Toquemos para frente, disse Ian. Eles partiram e, seguindo um caminho que contorna o mar, Judy admirava os pitorescos e pequeninos lagos marítimos, bordejados de ervas douradas e de areia prateada que, de instante em instante, cintilava ao sol. Era como um brilho lunar. Ian lhe dizia os nomes das aldeias que atravessavam, nomes como consoantes musicais. Borradel, onde o príncipe Charles desembarcara, Morar e Maulaig. Este último lugar era um vilarejo de pescadores e Ian orientou-a para o porto. É por aqui que se embarca para Skye. Oh, exclamou ela, iremos a Skye? Sim, sua afirmativa parecia peremptória. Judy lembrou-se de que não era uma boa navegadora e se sentiu perturbada, mas não fez objeção. Aquele dia, ela sentia, pertencia mais a Ian do que a ela mesma, e devia deixá-lo agir à vontade. Ela se limitou a perguntar se o barco era pequeno. Muito pequeno, disse Ian em tom jovial. É um ferry boat. Chegamos tarde demais para pegar o steamer. Eles avançaram para o quebra-mar. Judy estava embevecida, ao mesmo tempo, pelo espetáculo das montanhas escarlates, as gaivotas que voejavam em círculos, em bandos numerosos, e pelo cheiro forte da maresia. Vê, disse Ian, apontando-lhe o mar verde, manchado de espuma branca, na linha do horizonte. As nuvens que deixavam cair as rápidas pancadas de chuva marcavam ainda o céu, mas quando se desfizeram como um véu, viram aparecer uma ilha cor de ametista, muito pálida, com nuances esparsas de cor verde. É Skye? Judy indagou. Ela já não se importava de saber se o barco era grande ou pequeno, visto que os levaria para lá. Sim, disse Ian, graças a Deus, Skye está sempre lá. E por que não estaria? Ela pode alçar voo? Em gaélico, seu nome é Eileen Anchelan Skyenot, a ilha alada. Se olhares em um mapa, verás que ela tem a aparência de um pássaro. Fique conosco, a história continua.